Olá, pessoas! Este é o canal Filosófico e hoje vamos falar sobre Comte e o positivismo. Retratando então um pouco do contexto histórico do positivismo, entende-se que tenha iniciado logo após a Revolução Industrial no século XVIII, onde ciência e técnica vão influenciar diretamente no pensamento filosófico. Basta lembrar que antes da máquina a vapor era usada apenas a energia natural, ou seja, a força humana, das águas, dos ventos, dos animais. Por mais que tenha havido avanço das técnicas adotadas pelos diversos povos através dos tempos, nunca um novo modo de produzir energia foi tão crucial como o obtido pelo vapor. A exaltação diante dos novos saberes levou à concepção do cientificismo, que se caracteriza pela excessiva valorização da ciência, considerada o único conhecimento possível. Pensa-se até que o rigor do método das ciências da natureza deveria, portanto, ser estendido a todos os campos de conhecimento e da atividade humana. A doutrina positivista teve então como principal representante o francês Auguste Comte. Nascido nesse ambiente cientificista, o próprio filósofo ajudou a exacerbar a valorização da ciência. Em sua obra Curso de Filosofia Positiva, ele vai examinar justamente o que teria ocorrido e como teria ocorrido o desenvolvimento da inteligência humana desde os primórdios, a fim de estabelecer diretrizes para melhor pensar, valendo-se do progresso da ciência. Falando então um pouco do curso de Filosofia Positiva, que foi publicado no período de 1830 a 1842, na forma de 6 volumes, ele vai ter então como núcleo a ideia de que a sociedade só pode ser convenientemente reorganizada através de uma completa reforma intelectual do homem. Então, com isso, ele vai se distinguir de outros filósofos da sua época, como Saint-Simon e Fourier, que vão estar mais preocupados também com as reformas das instituições, mas que prescreviam modos mais diretos para efetivá-la. Enquanto esses pensadores pregavam ação prática, imediata, Comte achava que antes disso seria necessário fornecer aos homens novos hábitos de pensar de acordo com o estado das ciências de seu tempo. Por esta razão, o sistema kantiano estruturou-se em torno de 3 temas básicos. Em primeiro lugar, uma filosofia da história, com o objetivo de mostrar as razões pelas quais uma certa maneira de pensar, chamada por ele filosofia positiva ou pensamento positivo, deve imperar entre os homens. Em segundo lugar, uma fundamentação e classificação das ciências baseadas na filosofia positiva. Finalmente, uma sociologia que, determinando a estrutura e os processos de modificação da sociedade, permitisse a reforma prática das instituições. A esse sistema deve-se acrescentar a forma religiosa assumida pelo plano de renovação social, proposto por Comte nos seus últimos anos de vida. Então, falando do primeiro tema, que é a filosofia da história, ela pode ser sintetizada na sua célebre Lei dos 3 Estados, onde todas as ciências e o espírito humano como um todo, eles vão se desenvolver através das 3 fases distintas: a teológica, a metafísica e a positiva. No estado teológico, as explicações dos fenômenos supõem uma causalidade sobrenatural. Os fenômenos da natureza, a origem dos seres e os costumes são explicados pela ação dos deuses. Então, Comte afirma que o homem, sem a razão, ele não vai conseguir explicar com seus conhecimentos os fenômenos da natureza. Então ele só vai conseguir explicar de acordo com a crença na intervenção de seres pessoais e sobrenaturais. Comte ainda dividiu o estado teológico em 3 períodos: o fetichismo, o politeísmo e o monoteísmo. No fetichismo, uma vida espiritual semelhante à do homem é atribuída aos seres naturais. O politeísmo, então, esvazia os seres naturais de suas vidas anímicas, tal como concebidos no estágio anterior, e atribui a animação desses seres não a si mesmos, mas a outros seres, invisíveis e habitantes de um mundo superior. No monoteísmo, a distância entre os seres e seus princípios explicativos aumenta ainda mais. Representaria no desenvolvimento do espírito humano como uma etapa de transição
para o segundo estado, que é o estado metafísico. O estado metafísico, que inicialmente foi citado na obra de Aristóteles, que significa para aquilo que está depois da física, ou seja, para aquilo que a física ela não consegue explicar, onde é muito comum imaginar que a metafísica lida com a transcendência, mas isso é um erro. Alguns tipos de pensamento metafísico centram-se no conceito de transcendência, mas não todos. Então, o que caracteriza a metafísica é a problemática do inteiro. Por isso, são metafísicos tanto os que afirmam que o inteiro envolve o ser suprassensível e transcendente, considerado como a origem de todas as coisas, quanto os que afirmam que o inteiro não inclui nenhuma transcendência e, consequentemente, fazem a discussão da problemática do inteiro coincidir com a do sensível. Nisso, Comte afirma que a argumentação, penetrando nos domínios das ideias teológicas, traria à luz suas contradições inerentes e substituiria a vontade divina por ideias ou forças. Com isso, a metafísica destruiria a ideia teológica de subordinação da natureza e do homem ao sobrenatural. Na esfera política, o espírito metafísico corresponderia a uma substituição dos reis pelos juristas, supondo-se a sociedade como originária de um contrato. Tende-se a basear o Estado na soberania do povo. E logo após, Comte elabora o terceiro estado, que é o estado positivo, decorrente do desenvolvimento das ciências modernas. As ilusões teológicas e metafísicas foram superadas pelo conhecimento das relações invariáveis dos fatos, por meio da observação e do raciocínio, que visam alcançar leis universais. Para Comte, o termo positivo designa o real em oposição ao quimérico, a certeza em oposição à indecisão, o preciso em oposição ao vago. Portanto, o estado positivo corresponde à maturidade do espírito humano, objetivo de toda educação daí em diante. É nesse sentido que Comte diz: todos os bons espíritos repetem, desde Bacon, que somente são reais os conhecimentos que repousam sobre os fatos observados. Essa máxima fundamental é evidentemente incontestável, se for aplicada, como convém, ao estado viril de nossa inteligência. Em resumo, o positivismo ele vai desconsiderar todas as expressões míticas, religiosas e metafísicas. E a filosofia? Que papel lhe foi reservado? Segundo Comte, cabe a ela a sistematização das ciências, a generalização dos mais importantes resultados da física, da química, da história natural. E isso é justamente o segundo tema básico da filosofia kantiana, que é justamente a fundamentação e classificação das ciências baseadas na filosofia positiva, que vai justamente se vincular à filosofia da história. Então, ao traçar o mapa do desenvolvimento histórico do espírito, Comte mostra que a evolução de cada ciência obedece à periodização dos três estados, mas que essa periodização não se faz ao mesmo tempo em todos os domínios. O estado metafísico de uma ciência como a física, por exemplo, não é contemporâneo do estado metafísico da biologia. Por outro lado, o desenvolvimento das ciências é assintótico, isto é, elas jamais atingem a compreensão absoluta dos seus objetos respectivos. Segundo Comte, as ciências classificam-se de acordo com maior ou menor simplicidade de seus objetos respectivos. A complexidade crescente permite estabelecer a sequência: matemáticas, astronomia, física, química, biologia e sociologia. As matemáticas possuem um maior grau de generalidade e estudam a realidade mais simples e indeterminada, enquanto que a sociologia estuda a sociedade, onde os seres vivos se unem por laços independentes de seus organismos. A sociologia é vista por Comte como o fim essencial de toda filosofia positiva. A totalização do saber somente poderia ser alcançada através da sociologia, no qual culminaria a formulação de um sistema verdadeiramente indivisível, onde toda decomposição é radicalmente artificial, tudo relacionando-se com a humanidade, única concepção completamente universal. Um aspecto fundamental da sociologia kantiana é a distinção entre a estática e a dinâmica social. A primeira estudaria as condições constantes da sociedade. A segunda investigaria as leis de seu progressivo desenvolvimento. A ideia fundamental da estática é a ordem, e a da dinâmica, o progresso.
Para Comte, a dinâmica social subordina-se à estática, pois o progresso provém da ordem e aperfeiçoa os elementos permanentes de qualquer sociedade: religião, família, propriedade e muitas outras coisas. E por último, como terceiro tema básico da filosofia de Comte, está a reforma das instituições, em que vai ter seus fundamentos teóricos justamente na sociologia em que ele concebeu. A sociologia, então, conduziria a política, cumprindo-se, assim, o desígnio que Comte sempre se propôs de fazer da filosofia positivista um instrumento para a reforma intelectual do homem, e, através dela, a reorganização de toda a sociedade. Por exemplo, a Revolução Francesa, ela destruiu as instituições sociais do homem europeu e impôs, consequentemente, uma nova ordem. Segundo Comte, essa revolução ela foi necessária porque antigas instituições sociais e políticas eram ainda teológicas, como o próprio rei, não correspondendo, portanto, ao estado de desenvolvimento das ciências da época. A revolução não ofereceu, porém, fundamentos para a reorganização da sociedade, por ter sido negativa e metafísica em seus pressupostos. E como última observação, em relação ao principal problema social da sua época, o crescimento do proletariado industrial, a posição de Comte não foi uma posição de revolução do proletariado como a de Marx. Comte considerava que todas as medidas sociais deveriam ser julgadas em termos de seus efeitos sobre a classe mais numerosa e mais pobre. Acreditava também que os proletariados e as mulheres pudessem abrandar o egoísmo dos capitalistas e que uma ordem moral humanitária poderia abolir todos os conflitos de classe. Os capitalistas, então, deveriam ser moralizados e não eliminados. A propriedade privada deveria ser mantida. Comte, então, foi, na verdade, um conservador, e característico dessa atitude são seus elogios à ordem católica e feudal da Idade Média. Dentro de uma linha de revalorização do catolicismo, típica de sua época, atacou o protestantismo, considerando uma religião negativa e anárquica intelectualmente. Os anseios de reforma intelectual e social de Comte, contudo, não se limitaram à política e sim desenvolveram no sentido de formulação de uma religião da humanidade. E que isso aconteceu nos seus últimos 15 anos de vida, em que estabeleceu os princípios fundamentais dessa nova religião, formulando inclusive um calendário totalmente novo em relação a essa nova religião. Diante do poder espiritual arruinado de seu tempo, Comte via a necessidade de refundá-lo em princípios não teológicos por meio da criação de uma igreja positivista, principalmente para convencer o proletariado a abandonar o projeto revolucionário. A religião do positivismo integra a sociedade dos vivos na comunidade dos mortos, na trindade formada pelo grande ser, a humanidade, pelo grande feitiço, a Terra, e pelo grande meio, o universo. Seria a religião da humanidade que estabeleceria o enquadramento da sociedade, que abrigaria os indivíduos protegendo-os das convulsões históricas e promoveria, portanto, o milagre da harmonia social, o que na verdade mostrou-se ser o contrário. Inclusive, o médico criminalista italiano Cesare Lombroso, que desenvolveu uma teoria para identificar na formação craniana e nos traços de fisionomia sinais de delinquência dos presos, tendo como orientação positivista, percebe-se então que o positivismo ele não serviu como um propósito humanista, mas ele acabou dividindo ainda mais os seres humanos e privilegiando uma pequena parte da sociedade, a dos intelectuais, a da elite, o que rapidamente foi suprimido pelas próprias ideias da época, que eram mais revolucionárias e expressaram um momento de tensão cada vez mais forte dessa época, e o próprio desenvolvimento da sociologia, que acabou por derrubar o próprio conceito de Comte. Bom, o nosso vídeo está ficando por aqui, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!